Depois de apresentar Paulinho Paula como seu primeiro reforço para a temporada de 2026, o Colorado avança em busca de mais reforços para o técnico Paulo Pezzolano. Há um avanço importante por um centroavante que está chegando do futebol europeu. Quero falar também, gente, sobre uma negociação em andamento para garantir a permanência de um titular. E óbvio, também quero projetar aqui a rescisão milionária que o Inter confirma nos bastidores. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional. Falo aqui direto do estádio Beira-Rio, onde o Inter apresentou Paulinho Paula, ou só Paulinho, né, como novo reforço para a temporada de 2026, o primeiro reforço, né, da era Fabinho Soldado, era Abel Braga, era Paulo Pezzolano. Então vamos repercutir, óbvio, né, o que virá pela frente, sempre pedindo, né, aquela nossa parceria diária. Deixa teu like, te inscreve no canal, hypa o vídeo, para a gente seguir crescendo cada vez mais aqui no YouTube, tá bom? Vamos começar falando, gente, primeiro sobre as possibilidades de chegada de jogadores que estão negociando com o Inter, né? Por mais que ontem o vice-presidente Vitor Grumberg tenha dito, né, que o Inter não tem pressa para fechar as suas negociações, o Inter está aí, né, fazendo propostas, né, tentando contratar atletas, visando, obviamente, a disputa do Campeonato Brasileiro, que se inicia aí na última semana de janeiro, já com duelo aqui no estádio Beira-Rio contra o Atlético Paranaense. São alguns alvos bem claros, tá? Um zagueiro, um volante e um centroavante. E aqui eu não digo que serão apenas 3 reforços, inclusive na posição de atacante, eu acho que o Inter vai contratar, inclusive, mais do que um centroavante. Na zaga, mais de um zagueiro. Volante até acho que pode ser só um, tá? Dependendo do que for acontecer aí na negociação envolvendo o Thiago Maia, se fica, não fica, se renova, se vai para o Santos, enfim, isso está tudo indefinido ainda. O que eu posso dizer, gente, é que a ESPN trouxe uma informação hoje de que o CSKA Moscou da Rússia deu um sinal verde para o Internacional avançar na negociação envolvendo a possível vinda do centroavante Alejandro, que está lá, né, no futebol russo desde o ano passado, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2024, jogando pelo Vitória, fez vários gols, de fato, né, o centroavante que fez gol de bicicleta, fez gol de todos os jeitos e até por isso, né, foi vendido ao futebol da Rússia, né, no começo de 2025. Alejandro que já passou, né, por outros clubes como o Atlético Mineiro, propriamente o Red Bull Bragantino aqui no Brasil, e é uma aposta, né, que o Inter está disposto a fazer, visto, né, o mercado de centroavantes que o Inter está encontrando dificuldades. Se falou no Pedro Raul, que aparentemente vai ficar no Corinthians, inclusive foi oportunizado ontem pelo técnico Dorival Júnior na estreia do Campeonato Paulista, vitória do Corinthians por 3-0 contra a equipe da Ponte Preta. Também se falou em outros nomes aí, né, o Verratti, que a princípio, né, deve jogar no Cerro Porteño, num contrato de 3 anos para um jogador de 37 anos, então algo que ficou inviável também. E aí surge o nome do Alejandro, né, que é um jogador que está em baixa no futebol russo, né, não chegou a fazer 20 jogos nas últimas 2 temporadas, tem poucos gols, não se adaptou, né, ao modelo russo, né, ele que foi muito bem aqui no futebol brasileiro. A ideia do Inter é um empréstimo com opção de compra desse jogador, tá? Não sei se vai avançar nesses moldes, talvez até com uma obrigação de compra mediante metas, mas é algo que está andando, está avançando e ele pode chegar. Sobre o Félix Torres, né, zagueiro equatoriano, as coisas seguem travadas, o Inter está aguardando respostas, foi o termo que me foi utilizado sobre algumas negociações e não necessariamente só sobre o Félix Torres, tá? O Inter já fez as propostas que estão em cima da mesa e agora aguarda, né, o desdobramento em relação, né, à parte burocrática, já o aceite do Corinthians, já um acerto do Inter com o Félix Torres, mas falta de fato, né, um acordo com o empresário do jogador que não quer assinar, né, a liberação do Félix enquanto alguém não quitar esta dívida, né, que o Corinthians tem com ele, na faixa de 2 milhões de reais referentes a luvas da assinatura de contrato lá atrás ainda, tá? Então são situações que a gente vai ter que dar uma analisada mais a fundo aí, mas são possibilidades, assim como o Rodrigo Becão, né, zagueiro que pertence ao Fenerbahçe da Turquia, né, e que está também, né, voltando de uma lesão. E cara, né, conversando com as pessoas do clube, a gente tem, né, uma noção de que realmente a janela do Inter, né, as tentativas do Inter serão nesse molde, né, jogadores parecidos com o Paulinho, né, jogadores que tiveram um auge, tiveram um bom momento, mas que hoje, né, não estão conseguindo desempenhar nos seus clubes, ou estão livres, ou querem uma oportunidade, né? E o Paulinho aqui na sua entrevista coletiva de apresentação falou bastante sobre isso, sobre voltar a ser feliz jogando futebol, né? Tendo um espaço num clube grande como o Inter, que por mais que esteja em dificuldade financeira e esportiva,
ainda é o Inter, ainda é um clube campeão do mundo, bicampeão da Libertadores, tricampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana, maior campeão do Rio Grande do Sul. Ainda é o Inter, né? Uma possibilidade de voltar a seguir bem aí na sua trajetória como profissional. Então, vamos atualizando, tá? Tem muita coisa rolando e óbvio, né, na live hoje às 7 da noite eu quero atualizar ainda mais coisas aqui com vocês. Lembrando sempre, né, que o canal tem o apoio da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, carro, moto e caminhão, paga o IPVA de 2026 com até 22% de desconto, caso você faça parte, né, do programa de Bom Motorista e Bom Cidadão. E claro, né, tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay que está disponível aqui na descrição do conteúdo. Para a gente seguir avançando nossa pauta, eu quero falar sobre Vitinho, tá? Porque pode ter alguma mudança de panorama aí, tá? O clube chinês que estava tentando levar o Vitinho para lá fechou com o Jefinho, também outro atacante com nome no diminutivo, né? Mas que está no Botafogo, jogador de lado de campo, também um jogador bem interessante. E pode ser, né, que com essa investida, né, do chinês no Jefinho, o Vitinho, né, tire um pouco desse alvo do futebol asiático e volte, né, a ser um alvo importante do Inter. É bom a gente destacar, tá? O Vitinho já confidenciou a pessoas aqui do clube que ele quer permanecer em Porto Alegre, que ele se vê adaptado ao Inter, fez uma grande temporada no passado, coisa que não vinha fazendo no Red Bull Bragantino, por exemplo, e é um jogador importante também na montagem do elenco do Inter, foi um cara bem importante, né, para a permanência do Inter na Série A do Campeonato Brasileiro ano passado, fazendo gols decisivos, participando de gols, sendo um titular ali, né, por um lado, Carboneiro do outro, né, tomou essa condição de titular aí do Bruno Tabata, que não fez uma boa temporada, então tudo isso a gente está colocando no pacote do Vitinho. O Inter está tentando avançar na tentativa de pré-contrato, né, com esse jogador. O contrato dele com o Dinamo Kiev da Ucrânia termina no final da temporada europeia, ou seja, na metade do ano. Então, desde o dia 1º de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato, né, e ficar aqui em forma definitiva, mais ou menos parecido como o Inter fez com o Vitão lá atrás, junto ao Shakhtar Donetsk. As coisas estão avançando, tá? Então, há uma confiança de que o Vitinho pode sim permanecer aqui no estádio Beira-Rio. Para a gente fechar, eu quero falar sobre uma rescisão milionária que o Inter confirmou, tá? E a gente já pôde ver ontem, justamente no jogo contra o Novo Hamburgo, vitória do Inter por 2-1, que a camiseta, né, de jogo já estava sem o patrocinador master, porque o Inter notificou a Alfa, né, patrocinadora do Internacional, ou ex-patrocinadora do Internacional, e com isso, né, o Inter agora vai em busca de um outro patrocínio master, vai em busca aí de um novo parceiro, e a informação que se tem aqui é que o departamento de marketing do clube já está trabalhando, né, nesse aspecto, tem propostas na mesa de outras empresas, não necessariamente do segmento de bet, mas alguém que está disposto a ser o master do Internacional. Só que tem uma questão, né, é bem improvável, né, que este novo valor chegue aí na casa dos 50 milhões ano, que era o acordo que o Inter tinha com a Alfa, por 3 temporadas, né, cerca de 4,5 milhões aí por mês, o que, né, não deve acontecer mais, porque, né, o mercado está dizendo isso, né, que esse valor acaba sendo muito alto para as empresas que acabam não tendo um retorno tão grande nesse primeiro momento. Até porque o Inter também, né, gente, vamos lá, não tem competição internacional esse ano, então a exposição é menor, né, tem somente, né, o Gauchão Brasileirão e a Copa do Brasil para jogar. Então, tudo isso, né, está sendo pesado. E vamos lá, né, o Inter acabou mudando a parceria com o Banrisul, que era o master do Inter aí por 20 anos, para uma outra empresa, que acabou, né, tendo que romper o contrato em uma temporada. Então, daqui a pouco é melhor tu ganhar menos, mas com a certeza de que tu vai receber, ou com a promessa que vai ganhar mais e não receber. Então, tudo isso está sendo colocado aqui em discussão nos bastidores do Internacional, mas o Inter, então, rescindiu o contrato e agora vai em busca, né, de receber a multa, que está na casa de 50 milhões de reais, mais os atrasados, né, de 2 meses, novembro e dezembro, que está aí na faixa de 8 milhões. Então estamos falando aqui de 50 da rescisão, mais 8, quase 60 milhões de reais que o Inter vai ter que ir atrás da sua antiga parceira, né, que por quebra de contrato não é mais o master do Colorado. Tá bom? Master aqui do canal é a KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Sempre lembrando, né, jogue com responsabilidade, tem muitos campeonatos aí rolando na Europa, tem estaduais, quinta-feira já tem Monson e Inter, vou estar lá direto do Passo da Areia, trazendo todos os bastidores para vocês. E vamos lá, né, uma nova fase no canal do Colarzinho, né, na forma de abordar as notícias aqui com vocês. Então, seja membro do canal, te inscreve aí, tem live às 7 da noite, eu conto com vocês, tá certo? Aquele abraço, fui!